aprendeu a título de revisão, certo? Que a análise de variância permite testar o poder preditivo de variáveis categóricas sobre uma variável escalar, certo? No ambiente do R, ela é realizada da seguinte maneira. Primeiro, para testar a significância estatística geral do modelo, você pode usar as funções AOV e Summary. A gente usou a função Summary sem nada depois dela, porque quando você gera uma análise com a função AOV, ele entende que você quer fazer uma análise de variância. Então, quando você pede Summary, ele sabe de onde veio aquela estrutura, então ele vai presumir que você quer ver a tabela da ANOVA, certo? Mas a gente vai ver que tem como também chamar Summary forçando uma apresentação de análise de variância, quando o que você fez, na verdade, foi uma regressão linear, tá bom? Os tamanhos dos efeitos podem ser avaliados graficamente com a função plotMeans. Você pode fazer os testes post-hoc visualizá-los, na verdade, com a summary.lm, escrito corretamente ali, tá, né? E o coeficiente de determinação do modelo também vai aparecer lá, que é o R quadrado, a gente olha para o R quadrado ajustado. Depois a gente pode falar sobre o que isso significa. E as premissas do modelo podem ser testadas com a função plot. Escreve plot, fit, abre parênteses, fit, fecha parênteses, e ele vai produzir os 4 gráficos diagnósticos para vocês. Isso aqui é análise de variância. Isso tudo. E só isso. Tá certo? Então, a maior parte do trabalho, na verdade, é a coleta de dados e a análise e interpretação dos outputs. Não vou abrir esse parênteses, não. Simplesmente segue o baile. Vamos lá. Então, a gente pode falar agora, na nossa sequência, a gente está na aula 5, que seria a 5ª semana de um curso de 15 semanas. A gente vai falar um pouco sobre correlação e regressão. E aqui a gente está muito em casa, certo? Por isso eu vou conseguir passar um pouco mais rápido pela discussão. Primeiro eu vou falar da correlação, certo? Da análise de correlação, porque a regressão é uma análise que a gente é realmente muito familiar. E essa daqui também na verdade, né? É bom a gente definir algumas quantidades. Covariância. Covariância tem uma definição tão elegante. Ela é definida pela esperança... Okay? Acho que é a esperança do produto menos o produto das esperanças. É algo assim. Enfim, tem uma enunciação que é bonita. Você consegue demonstrar que a partir da definição dela... está escrito aqui, ó. É definida como a diferença entre a esperança do produto e o produto das esperanças. Que não está escrito aqui. Mas você consegue demonstrar que isso aqui, que é a definição de covariância, produz essa expressão, que eu pessoalmente acho muito mais agradável de interpretar, certo? Ela mostra um pouco o que a covariância quer dizer, né? Em que consiste a covariância? Ela tem uma soma. Você pode pensar que essa soma quadrática está lá no numerador, tá? Vai ajudar a entender um pouco melhor. Porque o que está embaixo é uma constante que sai do somatório. Lá no numerador, você tem o produto de 2 desvios, que são como aqueles desvios que compunham as variâncias, certo? Só que agora são desvios de 2 variáveis. Variáveis analisadas simultaneamente, no sentido de que elas são atribuídas à mesma instância individual, mas são variáveis escalares. Agora a gente tem 2 variáveis escalares. Então, só para também deixar claro, se não ficou claro, até agora a gente estava trabalhando com um modelo preditivo de variáveis categóricas sobre uma variável escalar. Agora que a gente está indo para o domínio das covariâncias e das regressões, a gente vai falar da relação entre 2 variáveis escalares, certo? No caso aqui, x, y. E aí, quando você falou daquela questão de transformar análise ANOVA numa regressão, estaria transformando uma análise categórica escalar também? Não, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estudar a ANOVA, como a gente já fez, a gente vai estudar a regressão, e a gente vai descobrir que elas são casos particulares de uma outra análise. Assim como foi com o teste T. Então a gente vai escalando, do ponto de vista da aprendizagem significativa, é o que não se deve fazer, né? Então a gente está escalando a árvore de baixo para cima. Mas historicamente é assim que se ensina, eu mantive, tá certo? Porque de fato, o ponto mais alto da árvore é um nível de abstração muito elevado e eu não sei se seria muito produtivo a gente atacá-lo diretamente, tá certo? Mas é isso, a gente vai falar... É como tinha um professor que falava que os físicos pensam como se faz comida chinesa. Você faz em panelas, vocês já fizeram assim? Você faz em panelas separadas. Depois tem uma panela que você refoga o pimentão, na outra você refoga a cebola, na outra você frita a carne, e depois você junta tudo num refogado só. Não sei se vocês já fizeram desse jeito. Mas, segundo esse meu professor, você faz comida chinesa em panelas separadas. É um pouco isso que a gente está fazendo aqui. Tá?
Então, essas duas variáveis, elas são variáveis escalares, que você pode pensar que na sua planilha, você tem lá suas instâncias individuais, que são as linhas, e você tem duas colunas, que são variáveis escalares como tempo e posição, ou tempo e velocidade, tá bom? Podia ser isso, tá? Só que não vai ser isso. Vai ser tipo, assim, o desempenho em ciências naturais e o desempenho em matemática. Ou, se você quiser, um pré-teste e um pós-teste, certo? São duas variáveis que a gente tem expectativa de que ou elas estejam associadas simetricamente, ou uma tenha poder preditivo sobre a outra. Luiz. Só duas ou pode ser duas ou mais? Tudo vai virar mais, mas a gente vai sempre começar trabalhando com duas, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Uma maneira da gente... talvez a maneira mais tradicional da gente pensar a relação entre duas variáveis na física é a regressão. Fala um pouco rapidamente sobre ela, só para a gente trazê-la, né, para a memória. Então, assim, na regressão, você tem de partida uma expectativa de poder preditivo. A gente concorda com isso, certo? Então, quando eu faço a regressão da posição contra o tempo, eu quero predizer a posição em que um corpo ocupa em cada instante de tempo, certo? Eu posso fazer, sei lá, um modelo preditivo da aceleração contra a força aplicada, certo? Para cada força aplicada, existe uma determinada aceleração no sistema, no corpo viajante. Então, todas essas relações são relações preditivas. O interessante dessas relações preditivas é que, conceitualmente, não faz sentido permutar, certo? Você sempre pode fazer um gráfico de tempo por posição. Mas da maneira como a gente interpreta as relações entre tempo e posição na cinemática, né, sobretudo no nosso laboratório de física 1, né, essa troca, essa permutação não faz sentido. Por isso a gente fala em regressão. Quando a gente estiver falando numa análise que é estritamente uma análise de covariâncias e correlações, essa simetria ela é possível e desejável. Por exemplo, vamos falar do exemplo da matemática, da prova de matemática. Eu tenho lá na planilha do Enem dados de desempenho dos estudantes na prova de matemática e em ciências naturais. Como que eu interpreto esses dados? Eu posso interpretá-los, se eu quiser, pode ser que eu entenda aqui, muito radicalmente, que a matemática é um pré-requisito para o desempenho em ciências naturais, que só aprende ciências naturais quem sabe matemática, certo? Pode fazer sentido, de novo assim, sentido na minha interpretação, onde eu estou, no referencial teórico, pensar num modelo preditivo em que o desempenho em matemática determina o desempenho em ciências naturais, mas a recíproca não seja verdadeira. Eu posso pensar dessa maneira. Ou eu posso pensar que linguagens, matemática, ciências naturais, ciências sociais, é tudo uma amálgama de conhecimento escolar que se ajudam mutuamente e que não faz sentido eu pensar que um é anterior ao outro. Se eu estou argumentando nessa chave, é importante não fazer a regressão. Concordam comigo? Porque a regressão, ela foi, vai ficar mais claro mais para frente, eu acho, mas ela foi construída, vocês vão ver no algoritmo, vocês vão ver no algoritmo, vocês sabem. Olha só, vamos lá. Vocês já brincaram de métodos mínimos quadrados, não? Certo, né? Vocês lembram como que a gente faz na regressão para compor... De onde vêm esses mínimos quadrados? Eles são... A gente está minimizando o quadrado do desvio da observação até a reta, certo? É isso, né? Vocês lembram que a gente marca esse desvio na vertical? O que isso quer dizer? Quando você faz essa escolha, e você... Porque o professor nem explica porque ele está fazendo aquilo, né? Ele simplesmente pega lá, traça um desenho. Eu, bem físico, agora desenhando no espaço. Estou apostando que vai funcionar. Então, assim, tem aqui um eixo das ordenadas, abscissas, pontinhos espalhados, certo? E eu imagino que nessa nuvem de pontos pode ser ajustada uma reta. Para cada ponto, eu traço um segmento de reta que vai desse ponto observado até o ponto imediatamente abaixo ou imediatamente acima na reta ajustada. E esse desvio é o que eu vou elevar ao quadrado e somar e minimizar, certo? Vocês percebem que não há simetria nessa construção? Porque quando eu estou calculando esses desvios ao longo de um eixo que é paralelo às ordenadas, se você pegar esse gráfico e rebater, você não vai cair no mesmo lugar, certo? Esses desvios que estão sendo minimizados quando você coloca posição por tempo,
por serem verticais, se por algum motivo você inverter tempo por posição, eles ficam horizontais. Percebe? Quer dizer que os mínimos quadrados minimizam uma coisa quando os eixos são x e y. Quando eles trocam para y e x, é outra coisa. Fazer uma regressão de tempo contra posição e posição contra tempo não dá no mesmo. Inclusive, no algoritmo, ele não dá os mesmos resultados. Vou deixar isso para vocês refletirem e calcularem em casa, tá certo? Sugiro que façam. Tentem não só ver graficamente, mas fazer a conta. Porque quando a gente tem dados que são, sobretudo esses dados que são com muito ruído, essa diferença fica muito visível. Se eu pegar uma nuvem de pontos e ajustar uma reta, uma nuvem de pontos com bastante ruído, e ajustar uma reta a essa nuvem, e eu rebater a nuvem, a reta que se ajusta à nova nuvem não é a mesma reta rebatida, ela é uma outra. A gente vai ver que quanto mais ruído, mais o ajuste, a reta ajustada tende à horizontal. Tá? Estou antecipando algumas informações, mas voltando. Por que eu estou antecipando tudo isso? A gente vai passar por essas informações de novo, tá? Com exemplos, com muita calma. Mas eu só quero que a gente consiga agora, mais do que nunca, distinguir que existe uma importância da gente perceber a diferença entre métodos que são associativos e preditivos. Porque agora, claramente, a gente vai poder fazer uma análise que é meramente de correlações ou uma análise de regressão. Nessa expressão aqui, ó, a covariância de x com y, certo? Pela maneira como ela está construída e definida, vocês percebem que se eu trocar x por y, eu tenho a mesma covariância? Quer dizer que a covariância ela é invariante por uma permutação das suas entradas, certo? Eu posso permutar x com y e eu tenho a mesma medida, certo? E é aqui que vai ser produtivo, por exemplo, eu falar que os homens, sei lá, homens com ensino superior estão casados com mulheres, geralmente com mulheres com ensino superior, assim como mulheres com ensino superior estão casadas com homens com ensino superior. Percebe? Se faz sentido essa simetria, se no meu argumento eu preciso poder trocar de lugar duas variáveis e continuar com a mesma afirmação, então eu estou diante da necessidade de uma análise que tenha simetria no tratamento e que não seja, portanto, preditiva, mas associativa. Certo? Vou seguir falando, se vocês tiverem dúvida, vão me perguntando. Mas vamos para o operacional um pouco. Covariância. Essa é a definição de covariância. O que é importante vocês saberem a respeito dela? Primeiro, vamos olhar um pouco sobre como que aquele numerador se comporta. No numerador vocês têm um somatório de desvios multiplicados. Então é o desvio de uma variável multiplicado pelo desvio da outra variável. O que deve acontecer se essas variáveis variam juntas? Quer dizer que quando x aumenta, y aumenta, e quando x diminui, y diminui. Se essas variáveis têm consistência nessa associação, quando uma vai para frente, a outra vai, quando uma recua, a outra também recua, o que vai acontecer é que quando o desvio de x for positivo, o de y vai ser positivo. Positivo vezes positivo dá positivo. Se o desvio de x for negativo, o de y tenderá a ser negativo. Quando eu multiplicar dois números negativos, eu tenho um resultado positivo. Quer dizer o quê? Se essas variáveis variam juntas, certo? Quando uma aumentou, outra aumentou, quando essa diminuiu, a outra diminuiu, quando eu for calcular a covariância delas, o resultado tende a ser positivo, certo? Se elas variam em sentidos opostos, quando x aumenta, y diminui, ou quando x diminui, y tende a aumentar, eu vou estar frequentemente multiplicando um número positivo por um número negativo, o resultado é negativo. Isso quer dizer que variáveis que têm uma variação oposta, quer dizer que quando uma aumenta, a outra necessariamente diminui, a covariância delas vai ser negativa, certo? Quando elas não tiverem relação nenhuma, se o aumento de uma não me dá nenhuma informação sobre o aumento ou a diminuição da outra, então vão aparecer uns valores positivos e outros negativos nesse somatório. Para um n muito grande, esse somatório tende a zero. Então a gente vai dizer que essas variáveis que não estão associadas, né? Portanto, que o aumento de uma não te dá nenhuma informação sobre a variação da outra, essas variáveis tenderão a ter covariância próxima a zero. Tá certo, gente? A covariância, ela guarda, como ela vem do produto dos desvios, ela está expressa em unidades que são do produto das duas variáveis envolvidas.
Por exemplo, se eu tenho metros com metro e metro, a covariância está em metro quadrado, certo? Se eu tenho metro e segundo, vai estar metro e segundo. Só para a gente manter essa ideia da unidade, ajuda a gente a pensar um pouco como que essas coisas estão organizadas. Da mesma maneira que a variância tinha aditividade, a covariância também tem aditividade. Estão vendo? Se eu pegar esse grau de liberdade e passar multiplicando, eu tenho uma soma, não é uma soma de quadrados, não é uma soma de produtos de desvios, mas essa soma também tem alguma aditividade porque é um somatório. Quer dizer que eu posso somar esse somatório com outros somatórios, certo? Mas nem sempre eu vou ter mas eu tenho essa inconveniência de que a covariância está na escala das variáveis. Muitas vezes eu tenho interesse em padronizar a medida, padronizar a covariância, o que significa dividir a covariância pelos desvios padrão das variáveis respectivas, certo? Quando você faz isso, você produz uma outra quantidade que é muito importante, chamada correlação de Pearson, certo? Ela se chama correlação de Pearson. Há vários tipos de correlação. A correlação de Pearson é essa daqui. Quando vocês me virem falando em correlação, eu estou falando da correlação de Pearson. Como ela é muito frequente, para simplificar a linguagem, é usual que a gente só fale correlação mesmo. Mas lembrem-se que há vários tipos de correlação e isso aqui, portanto, não define correlação em geral. É um tipo específico de correlação que é a correlação de Pearson. As duas medidas, tanto a covariância quanto a correlação, são medidas do grau de associação entre variáveis escalares. As duas medidas são simétricas, você pode trocar o x pelo y e você produz o mesmo resultado, certo? E favorecem uma interpretação simétrica da relação das variáveis. A covariância está em unidades das medidas, então, sei lá, se os seus dados são muito dispersos, a covariância pode aparecer maior ou menor. Para que eu possa comparar, por exemplo, eu tenho dois pares de variáveis e eu quero saber quais dois pares estão mais associados um ao outro, pode ser importante eu padronizar essas covariâncias produzindo as correlações de Pearson. Quando eu faço isso, eu garanto que esse resultado aqui, contando para vocês agora, esse resultado ele vai variar sempre de menos 1 a 1. Sempre de menos 1 a 1. Então, como eu sei que ele está numa escala de menos 1 a 1, eu consigo saber o que é muito e o que é pouco. Eu sei que uma correlação, dependendo do contexto, mas geralmente nos nossos contextos, de 0,8 é enorme, muito grande, é brutal. Uma correlação de 0,3 pode ser expressiva, certo? É isso. Mas a covariância, se você me diz a covariância deu 227, eu tenho a menor ideia se isso é muito ou se é pouco. Eu preciso saber como é que é o desvio padrão das medidas que produziram aquela covariância, certo? Em todo caso, a gente está no universo da associação entre escalares. Como a gente visualiza a correlação? A gente visualiza tipicamente padrões de associação entre variáveis escalares usando gráficos, esse gráfico a gente chama de diagrama de dispersão, né? Velho conhecido. A diferença dos diagramas que a gente costuma trabalhar é que esses vão ter muito ruído, porque a gente está falando de pesquisa educacional, de pesquisa com seres humanos, né? Então você vai ter muito ruído, você tem muito... Ruído é isso aí. Então, assim, essa correlação, por exemplo, aqui é uma correlação de 0,98, é uma correlação que vocês não vão achar empiricamente. E ela é super ruidosa, estão vendo? Essa correlação aqui do lado direito, ela é uma correlação de 0,3. Nem parece mais que existe uma reta ajustável a esses dados, mas é possível ajustar uma reta a esses dados, certo? É isso. E é muito louco, deve vir aquela questão que é muito física também, né? Por que a gente tem uma obsessão por modelos lineares? Não é porque a natureza seja toda linear, é porque às vezes tem tanto ruído que não importa muito se eu vou ajustar aqui uma curva quadrática, exponencial, eu vou ajustar a mais simples, que é a linear, né? Mas eu digo para vocês que todos esses diagramas que vocês estão vendo aí, eles foram produzidos numericamente a partir de um modelo que na população de onde eles foram tirados, era rigorosamente linear. Eu peguei um modelo linear e fui acrescentando ruído progressivamente, certo? Até que esse modelo, essa nuvem ficasse bastante desfigurada na sua linearidade, mas todas são lineares, com variação do tamanho do ruído. Então esses são os diagramas de dispersão. Eu acho importante apresentá-los porque a gente tem uma ideia do quanto que é muito e quanto que é pouco, certo? Então esse aqui, por exemplo, essa aqui é uma nuvem com correlação de 0,74. É isso. Isso é uma reta de baixa correlação,
certo? Ou isso veio de uma reta, né? Como que a gente visualiza a correlação no R? É muito simples. A gente usa a função cor, C-O-R, e você coloca aqui dentro as variáveis que você deseja medir correlação. Você não precisa entrar com duas variáveis, você pode entrar com quantas você quiser. Se você entrar com mais do que duas, ele vai entender que você quer calcular uma tabela de correlação, certo? O que é uma tabela de correlações? O que é uma tabela de correlações? Você tem em cada linha, em cada coluna, as variáveis entradas e no cruzamento de cada uma, suas respectivas correlações. Numa tabela de correlações, necessariamente, a diagonal principal é unitária. As entradas são unitárias, certo? Por quê? Porque uma correlação de uma variável com ela mesma tem que dar 1 necessariamente. Se vocês voltarem da definição, fica claro, né? Se eu entrar x com x, a covariância de x com x é a variância de x. Se eu dividir a variância de x pelo quadrado do desvio padrão de x, eu achei 1, necessariamente. E esses outros valores fora da diagonal principal, eles vão ser sempre positivos e menores do que 1. Quanto mais próximos de 1 eles estiverem, mais aquele par de variáveis está associado. Quanto mais distante, menos está associado. Tem formas mais amigáveis de a gente visualizar a correlação, certo? Essa daqui é uma forma, é a minha preferida. Há várias outras, tá? Que você usa, você produz com a função corplot, com 2 R's, corplot, certo? Se você jogar corplot e jogar, não sei se agora é a matriz, essa matriz que vem daqui, ou os próprios dados, eu não lembro agora, você obtém uma imagem assim, que é bem simpática, né? E o que essa imagem está dizendo? Ali na diagonal, ela é a matriz, só que está representada com bolinhas coloridas. Na diagonal principal tem 1, que é o valor máximo, estão vendo? E aqui 1, olha só, esse azul bem escuro. Esse azul mais clarinho está perto de 0,4, 0,6, 0,7, por ali. Em torno de 0,6, tá certo? E se vocês perceberem, essa bolinha aqui, vê se vocês concordam comigo, tá? Ela está mais forte, não tá? Provavelmente a correlação de linguagens e códigos com ciências humanas é um pouco maior do que as outras. Observem a coluna da direita. São as correlações da redação. Eu tenho a impressão de que elas são um pouco mais fracas. Isso quer dizer que a nota na redação do Enem se correlaciona um pouco... todo mundo se correlaciona bem, mas ela se correlaciona não tão bem com todas as outras notas, certo? Provavelmente ela tem mais ruído, certo? Faz sentido, né? Porque é uma avaliação que depende um pouco mais do arbítrio do avaliador. Ela vai ter menos estabilidade entre uma observação e outra, né? Então, assim, se a avaliação de uma coisa, de uma prova, né? Ela em parte expressa a percepção que o avaliador tem, e há vários avaliadores, então isso vai inserir ruído naquela nota. É isso. Não quer dizer que não haja viés ou subjetividade na prova objetiva, tá, gente? A gente sabe disso, né? Só que ele, pelo visto, é o mesmo para todo mundo. Então, isso não introduz tanto ruído assim. Isso aqui, agora que eu vou falar para vocês, gente, é o grande tesouro, por favor. Antes de eu passar para essa parte, pode voltar no slide anterior, né? Sim. Tanto no livro quanto aí ficou um pouco ruim de distinguir os tons de azul uma coisa da outra. Dentro da função corplot, eu posso colocar alguma indicação de mudar essa escala de cores para distinguir melhor? Ou isso já vem da função de alguma coisa que eu não consigo mudar? Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Mas vamos olhar também, assim, isso que ficou difícil de distinguir, talvez não seja muito grande mesmo. Talvez seja bem desprezível, né? Fica no pacote do comentário da gente tentar entender o que aquele gráfico estava mostrando. Mas vamos ver essas correlações. Olha só. As correlações de redação que eu apontei, que podem ser um pouco menores, são 0,57, 57, 58, 59, 54. As do lado, as da matemática com as outras, são 62, 61, 63. A verdade, na verdade, esse um pouco menor, essa correlação um pouco menor da redação, é muito pouco. Percebe?
ela está na ordem dos centésimos, certo? Então é até natural que não apareça muito visível a diferença. Né? Pode ser? Faz sentido? A dúvida é no caso que eu posso querer, por algum motivo, seja lá qual modelo que eu estou usando, acentuar um pouco mais. Pode. Você sempre vai ter a opção de reconstruir todos os parâmetros gráficos. Em alguns casos, você vai precisar reconstruir o gráfico todo. Sim. Eu coloco dentro da função. Tipo, de 0 a 1 mesmo. Fazendo o 8 vai ser mais forte. E o comando só ali falou da matriz, tu botou, se puder só voltar no teu. Core. É o core, daí é o Core. nome do teu data frame. Core e o data frame só. E linhas e o intervalo de colunas que tu quer. Isso, as colunas que você quiser. Se você quer o data frame inteiro, põe o data frame inteiro. Tá. Não precisa, é só botar o nome do data frame. Aí vai o data frame todo. Não? É super bonitinho. Ah, essa daqui, essa daqui, né? Essa coloridinha. Tem várias dessas. Tem umas que são os gráficos, assim, que ele faz os... Eu achei mais confuso, mas tem muita gente que usa. Que são aqueles diagramas de dispersão. Então, em cada entrada, ele faz um diagraminha de dispersão. Aí fica uma nuvenzinha, assim. Legal. Tem várias formas de ver. Fica bem confuso. É o troço mais legal, claro. Né? É bem maneiro. Professor, Diga. naquele slide lá que mostrou diferentes versões lá, comentou que a pior de todas era associada ao R0.3. Né? Uhum. Quer saber do canto aqui? Claro, existe uma reta associada a esses pontos aí e tal, mas a questão de ser bom ou não o valor também depende da pesquisa que tu está fazendo. Né? Muito. O valor de R é aceitável para uma pesquisa de identificação. Uhum. Isso depende, inclusive, do qual que é o objeto que você está pesquisando, né? Pode ter uma dispersão que aparentemente é horrorosa, né? Mas que para o contexto de pesquisa que tu está é aceitável. Sim, exatamente. Tem vários resultados que tem essa cara aqui, ó, que o diagrama tem essa cara. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Esse aqui é o resultado da análise que um aluno meu fez. Ele estava na graduação na época. A gente ficou super orgulhoso dele. É o Jailton, esse rapaz aqui, ó. Eu assinei como primeiro autor porque eu tive que resgatar muito texto. Enfim, porque estava na graduação, né? Então, quando veio o parecer, foi um pouco destrutivo. Aí eu falei, não, deixa eu te salvar dessa daqui, cidadão. Vamos lá, você tem todo o seu mérito aí. Mas vamos lá. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Esse é um... Aqui, ó o diagnóstico. Jogou uma palha e cinta ali, o que saiu. Cara, cadê? Deve ter esse gráfico. Será que a gente não publicou aqui? Aqui, ó. Isso é um gráfico, é um diagrama de dispersão com um ótimo poder preditivo. Se não me engano, o poder está lá no resumo do texto, mas o poder preditivo da escolaridade dos pais e da renda familiar, então são 3 variáveis que a gente usou, né? Escolaridade dos pais, é disso daqui, escolaridade dos pais, renda, escolaridade do pai, da mãe e renda. E a gente usou um método que eu vou falar com vocês, não sei se entre hoje e depois de amanhã, de redução dimensional, que torna mais potente a inferência. E também transforma a variável categórica, as variáveis categóricas, numa variável escalar. E como agora a gente estava trabalhando com uma variável escalar, então aquilo que originalmente eram categorias passam a ser representadas, essas coisas passam a ser representadas como o eixo das abscissas, certo? E essa é a dispersão que a gente obteve. E nessa dispersão se ajusta uma reta, e essa reta mostra que o poder preditivo é da ordem de 30%. Quer dizer que se você sabe essas informações, escolaridade do pai, mãe e renda,
no Brasil, você consegue predizer 30% de toda a variabilidade dos dados do desempenho dos estudantes em ciências naturais. Então, é muito. Se você pensar que você muitas vezes vai fazer uma intervenção didática de alta qualidade e você não vai ter um poder preditivo de 30%, 3 variáveis categóricas grosseiramente avaliadas, porque renda é faixa de renda, tem um poder preditivo brutal. E ter um poder preditivo brutal não elimina a realidade de haver muita variação individual. Então, nesse diagrama aí, a reta vermelha mostra a tendência central, certo? Ela é a que melhor se ajusta. Cada pontinho que está acima dessa reta está desempenhando mais do que o que era esperado para esse pontinho, para esse indivíduo, dadas a formação e escolaridade dos pais e renda familiar. Todos os que estão abaixo estão desempenhando aquém do que era esperado, em média, pela escolaridade dos pais e renda familiar. Tá certo? Então, se vocês observarem, do ponto de vista da realidade individual, ela é muito variável. Quer dizer que se eu for andando por aí, eu vou achar muita gente com nota alta de origem popular? Vou. Vou achar muita gente, muita exceção à regra? Vou. Certo? E é justamente por isso, porque há muita variabilidade nos dados sociais e psicológicos e educacionais, é que a gente precisa desse tipo de análise para conseguir captar diferenças quando elas existem. Né? Faz sentido? Então, diga. 70%, então, não estariam associadas a essas 3. Exatamente. Então eu tenho que excluir esses 70% dessa análise. Não, eu só sei que 70% não está explicado. Então esses casos individuais distantes estão fora desses 70%. Ainda são individuais dentro dessas 3 categorias. Lembra que esse 70 e 30 é o percentual da variação explicada. Ele não são casos, entende? Não são 70 casos que eu explico e 30 que eu não 30 que eu explico e 70 que eu não explico. Em todos os casos, eles têm a sua variabilidade, 30% dessa variabilidade está explicada. É isso. No caso do contexto de ensino, 30% é relevante. Muito. Vai com o contexto da física, 30% de poder explicativo. Não é nada. A depender da física também, porque eu não sei se o pessoal que trabalha com aceleradores, assim, que trabalha com, né, talvez seja... Mas no nosso laboratório de física básica é muito ruim. Se você faz uma regressão com 30%, é horrível. A questão de cosmologia, né? O universo está acelerando, umas coisas assim, né? Super disperso, dados. Altas conclusões. É assim que a gente faz ciência, né? Então tem muito pressuposto, né? Mas vamos lá, voltando aqui. Então é isso. Então, às vezes, esse gráfico que parece uma grande catástrofe, ele mostra uma associação poderosa e irrelevante. Seguindo. Então tá, esse aqui é o rapaz que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês. Esse aqui é lindo, né? É muito bonito, cara. É um negócio assim que a gente ficava assim, olhando. Eu acho que é o auge da aula do Lang, assim, que a gente fala. Cara, não é possível o que está acontecendo. É muito bonito, cara. E eu fui abrir as contas disso daqui depois feliz, cara. A beleza disso aqui não tem limite, ela tem muitas camadas. Mas vamos lá. Deixar para vocês demonstrarem em casa, quem quiser, certo? É perfeitamente possível. Vocês podem pegar as definições de covariância e correlação que eu coloquei lá atrás. E vocês suponham que existem 2 variáveis, x e y. E existe uma outra variável, que você pode chamar de z, certo? Que é igual a x mais y, tá certo? E você vai calcular a variância de z, que é isso aqui. Você vai calcular a variância, é o desvio ao quadrado, né? A variância de x mais y. E joga isso aqui, a variância de x mais y, lá na definição de variância. E trabalha um pouquinho com essa equação. Trabalhando um pouco com ela, você vai perceber, reorganizando os termos, você vai perceber que para quaisquer 2 variáveis escalares, x e y, a variância da soma, ou a variância da variável que resulta da soma de x com y, é igual a variância de x mais a variância de y mais 2 vezes o desvio padrão de x, o desvio padrão de y e a correlação de x com y. Certo?
Isso aqui é a lei dos cossenos, né, não? Vocês viram a lei dos cossenos aí? Trocando a correlação pelo cosseno de θ? É daqui que vem o que a gente chama de interpretação geométrica das variáveis escalares na estatística, certo? Nessa interpretação geométrica, e a gente usa isso de forma muito recorrente na física, enfim, em álgebra linear, em outros contextos, né? A gente fala que quando duas coisas não têm nada a ver, elas são ortogonais, certo? Essa afirmação vai fazer particular sentido aqui. Por que acontece? Se essa correlação aqui pode ser interpretada como um cosseno de θ, então, isso quer dizer que eu posso representar uma variável escalar x qualquer, primeiro como um vetor no espaço. Esse vetor tem como módulo o desvio padrão de x, certo? Que elevado ao quadrado produz a variância. Assim como o y também será representada como um vetor no espaço, cujo módulo é o desvio padrão de y. E esses vetores no espaço, no primeiro momento são dois vetores, o espaço é bidimensional. Se forem três vetores, o espaço é tridimensional. Se forem n vetores, a gente está falando de um espaço n-dimensional. Vamos pegar dois vetores. Se o ângulo que eles fazem é de 90 graus, então o cosseno deles dá zero, certo? E na nossa analogia aqui, é aqui que entrar o cosseno θ, né? Então isso quer dizer que duas variáveis com correlação zero podem ser representadas como dois vetores perpendiculares. Quando essas variáveis forem positivamente correlacionadas, quanto mais positiva for essa correlação, mais agudo vai se tornando esse ângulo. Até que no limite, essas variáveis estão no mesmo sentido e mesma direção. Nesse caso, elas estão perfeitamente correlacionadas, a correlação é igual a 1. Certo? Da mesma maneira, eu não tenho mobilidade para fazer isso, né? Mas assim, se essas variáveis estão negativamente correlacionadas, pensemos, isso aqui é não correlacionado. Não correlacionado não é isso aqui não, tá? Não correlacionado é perpendicular. Se elas estão negativamente correlacionadas, saindo do zero para o menos 1, esse ângulo vai abrindo, vai se tornando mais obtuso, o cosseno desse ângulo vai variando de 0 até menos 1, no limite em que elas são completamente... A correlação é negativa e completa, certo? A gente tem um ângulo raso, a gente tem essa correlação vai valer menos 1 e o cosseno de θ também vai valer menos 1. Bacana? Essa possibilidade de interpretar variáveis escalares como vetores num espaço multidimensional é o espírito e a raiz de todos os métodos, pelo menos os que eu conheço. Eu digo os mais interessantes para fazer na minha frente, né? Mas, assim, todos os métodos que eu pessoalmente conheço de redução dimensional, que é uma parada mágica que a gente faz quando você tem muitos dados para analisar e, enfim, é lindo e emocionante. Mas a gente vai caminhar aos poucos. Primeiro eu sugiro que vocês abram essa conta, se vocês quiserem, tá certo? Abram essa conta aqui, demonstrem esse teorema. Vale a pena, vai ser muito gostoso. E ele produz, portanto, ele sugere essa chamada interpretação geométrica das variáveis. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Seguinte. O que caracteriza a regressão? Falamos um pouco sobre ela já, antecipadamente, até porque ela é muito familiar, né? Ela tem ela se distingue de uma análise de correlações pelo seu caráter preditivo. Ela não vai ter aquela simetria que a gente estava argumentando até aqui, certo? E ela pretende avaliar o poder preditivo que uma variável escalar tem de determinar os valores assumidos por outra variável. Simples assim. E aqui está um exemplo de uma regressão, de novo, uma grande nuvem dramática, né? Parece um grande ruído, mas você consegue ajustar uma reta e com uma reta que sobrevive ao teste de significância estatística. Como é que a gente faz a regressão no ambiente do R? Vocês viram como é que faz a correlação, é a função cor. É tudo muito simples. A regressão você faz com a função LM, de Linear Model, certo? E você, de novo, vai resgatá-la, vai visualizá-la com a função Summary. Então, lá em algum momento, ali eu só não copiei aqui porque não estava cabendo, né? Então, a gente chama a função LM e coloca lá dentro essa equação do modelo, por motivos, porque eu queria, os dados que eu tinha, né? Vocês vão ver que eu vou brincar com o Enem a vida toda por muito tempo e depois começo a trazer outros dados de outras fontes, tá? No livro. Mas era o que eu tinha, então eu inventei o seguinte, eu nem acredito nisso, mas vamos lá. Que faz sentido predizer a nota em ciências da natureza com a nota em matemática.
Tá bom? A título de exercício. Peguei lá um punhado de observações, uma fração dos estudantes que fizeram o Enem e gerei essa análise. E como é que eu sei? Olha aqui, ó. Nota de ciências da natureza é predita por nota em matemática. Se eu mudar de posição, muda o modelo? Muda. É outra coisa, é outra análise, é outra interpretação, é outro movimento. Tá certo? Eu lembro que eu estava explicando para o pessoal da pedagogia, mas como assim, professor? Não faz o menor sentido você tentar predizer o desempenho em ciência da natureza com matemática. Eu posso te contar. Lá na física, faz. Assim, eu não concordo com isso, mas assim, para o público que eu estava imaginando, para quem estava imaginando escrever, algumas pessoas acreditam nisso, que o estudante não está entendendo a física porque ele não sabe matemática, né? Não. Então, assim, é uma coisa que a gente pode até discordar, mas faz um sentido, sabe de onde vem. Mas para outros colegas de outras formações, eles não sabem de onde vem, porque não faz sentido mesmo. Mas vamos lá. Voltando. O que essa análise vai mostrar? Ela vai mostrar algumas informações que a gente não lê, né? Não vou investir muito tempo nisso, não. E os coeficientes, que é o que a gente mais quer. O coeficiente de interceptação, 256. Quer dizer o quê? O que é 256? É o valor da nota em ciências da natureza, que é um valor que quase ninguém atinge no Enem, eu acho. Não existe isso, não sei, nunca vi alguém tirar 256 no Enem. Mas é o valor que no modelo a nota de ciências da natureza atinge quando a nota em matemática é 0. Certo? Então, aqueles que, no modelo, é uma extrapolação, porque eu acho que ninguém zera o Enem. Você sabe se zera? Tirar 40 na redação, eu sei que é menor. 40? 40. Gente. Mas é que eu acho que a avaliação da redação é diferente da Eu nunca vi zerar, mas... Eu acho que 1000 só existe na redação. Entendi, verdade. É isso, eu nunca vi zerar. Mas só pra gente lembrar que na regressão, o dado que aparece aqui pode ser uma extrapolação. Às vezes o zero está fora do intervalo onde os dados realmente existem, tá bom? E a nota em matemática? O coeficiente da nota em matemática está como 0,4435. O que isso significa? Que a cada ponto que o estudante ganha em matemática, ele deve ganhar 0,44, 0,45 pontos em média em ciências naturais. Lógico, a gente não vai medir de ponto em ponto. Então, a cada 100 pontos, ou a cada desvio padrão que um estudante avança na escala da matemática, é esperado que esse estudante avance, em média, 44 pontos, ou mais ou menos meio desvio padrão, em ciências naturais. E a assimetria vai aparecer bem assim, ó. Façam em casa, troquem essas duas coisas de posição. Porque olha só, se eu tenho se essa reta está produzindo para um ganho de 100 aqui, 44 aqui, essa reta tem uma declividade que é da ordem de... A gente não põe em graus, mas digamos, se fosse em graus, seriam 30 graus, mais ou menos, né? Ela tem uma cara assim, então ela é um pouco rebatida. Ela tende a ser mais horizontal do que vertical, certo? Agora, se eu rebater essas dimensões, eu não vou obter 100 pontos em ciências naturais para cada 44 em matemática. 100 pontos em... É isso mesmo, em ciências naturais para cada 44 em matemática. Não é isso, vocês vão achar os mesmos 44 de ganho em matemática para cada 100 pontos em ciências naturais. Porque, de fato, os modelos são diferentes, eles não são rebatíveis, não é uma análise simétrica. E qual que é o poder preditivo em termos aqui do coeficiente de determinação? Cadê o coeficiente de determinação? Eu vou olhar o ajustado. Então tá aqui o R quadrado múltiplo é esse aqui, o R quadrado ajustado é 0,38. Quer dizer que 38% da variabilidade da nota em ciências naturais é predita pela variabilidade da nota em matemática. Certo, gente? Tá claro como é que a gente interpreta esse? Ah, sim. E os testes post-hoc estão feitos aqui. É tudo junto, né? A gente fala que ela faz primeiro um, depois o outro. Na verdade, a gente faz tudo junto. O valor P está aqui, que eu nem chamei atenção para ele, mas ele está quase zero. E o valor P de cada parâmetro também está quase zero. Tá bom? Diga. Pode repetir, por favor, aquela parte de 100 para 44? Tá. A cada 100 variando no número. Sim, vamos lá. Não, mas é que eu quero fazer a reta. Essa é a reta. Não, essa é a reta. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui é que para cada 100 pontos, para cada um ponto em matemática,
ele vai produzir 0,44 pontos em ciências naturais, certo? Eu vou melhorar, porque eu vou multiplicar por 100 para facilitar. Então, para cada 100 em matemática, 44 pontos em ciências naturais. Então, isso quer dizer que a reta que se ajusta àquela nuvem é uma reta mais ou menos assim, ó, certo? Então, eu tenho, para cada 100 pontos aqui, o valor esperado do desempenho em ciências naturais sobe só 44. Matemática está na horizontal e... Matemática está na horizontal, porque a variável é independente, e ciências naturais está na vertical. Agora, quando eu rebater esses eixos, a reta subiria. Não é isso que vai acontecer. E é Tu isso. vê esse valor de 44 ali pelo 0,44. É pelo seguinte, ó, esse cara aqui, lembra do modelo, eu não pus aqui a equação do modelo, né? Lembra do modelo, da equação do modelo linear do ajuste da reta, tipo, f de x igual a x mais b, certo? O coeficiente que está sozinho, o b, é o intercept. O coeficiente que aparecer do lado da variável é o coeficiente que multiplica essa variável lá dentro do modelo. Então, o modelo, como é que é esse modelo? Ele é 256 mais a nota em matemática vezes 0,44. É isso. Tem alguns softwares que mostram esse... O R deve fazer isso também, mostra esses parâmetros padronizados em termos de desvio padrão. O SPSS fazia isso, o geometria faz. Aí ele mostra se eu variar um desvio padrão da variável independente, quantos desvios padrões varia da variável dependente. Sim. Eu não lembro mesmo, mas sem dúvida mostra sim. Só que eu realmente não lembro como faz. Eu nem sei se o que ele está mostrando não está padronizado. Não, acho que não. Não, né? Não. Porque senão não... Porque às vezes tu não tem noção de quanto aquela grandeza diz alguma coisa, sabe? Tipo, o nosso fala 400, o que é 400 no Enem? Se é bastante ou é pouco? Se tu fala em desvio padrão, tu está dando uma quantificação se é bastante ou pouco. Às vezes o valor absoluto te diz muito pouco. Em número de desvios padrões fica mais fácil de interpretar. Mas eu imagino que não dá desvio padrão no Enem. O desvio... não tá mesmo, não. 256, Não tá, não. Não tem como. 256 desvio padrão. É que senão não ia dar isso daqui. Aqui, ó, o desvio padrão que está aparecendo aqui como erro padrão, ele diz respeito a esse parâmetro aqui, ó. Né? Exato. Esse é uma informação importante que eu não destaquei, mas vocês precisam ver. Então é a certeza desse cara. Então quer dizer que esse cara aqui, ó, o ganho que eu falei é de 44 pontos por 100, né? Mais ou menos 2. Certo? Esse valor do intercept ali, ele tem alguma interpretação? Qual? O 256 lá. Tem. É a nota que o estudante, que em média os estudantes teriam, se em média, tudo em média, se a nota em matemática zerasse. O intercept é sempre zerando todas as outras. Quando você zera o modelo, a variável assume o valor do intercept. Em média, se o cara tirar zero em matemática, ele tira 250. Isso, eles eram matemática. E por isso que eu fiz aquela ressalva, porque eu não sei se essa é uma realidade, assim. Mas é uma extrapolação. Só o ajuste é o melhor ajuste. Mas zerar a variável de referência? Não sei. A variável y, ou a variável f de x, vai assumir o valor da sua constante quando todas as variáveis de entrada forem iguais a zero. Não é possível por construção. forçar o ajuste para começar na origem? É possível. Você faz isso dentro do comando aqui na construção do modelo. Você escreve -1. É bem simples. Você lança um -1 ali, ele entende que é para você subtrair o termo constante. Pensando na premissa, faz mais sentido. Vai tirar zero em matemática, vai tirar zero. Mas não vai ficar bom o modelo. Não vai dar bom o Vai ser modelo. o melhor ajuste, né? Mas se for do interesse do computador forçar, começar na origem, o ajuste é possível. É possível. O programa aceita. Tem um comentário interessante, Paulo. Um dia eu me preocupei em entender como que matematicamente é calculada a incerteza do parâmetro. E não sei se você já viu em algum lugar isso. Já, mas eu não lembro O não. software faz, ele usa um método numérico. Imagina que eu tenho 100 dados. Ele calcula a regressão para o 100.
Aí ele tira um e faz para 99. E anota esse novo parâmetro. Bota esse de volta e tira o outro. Faz o ajuste e anota o novo valor. E aí ele vai calcular a variação do parâmetro fazendo diferentes combinações dos dados que estão dentro da regressão. Maneiro. Genial, né? Muito genial. Muito legal. Muito, muito legal. Mas, gente, então esse aqui é o output da regressão. Ela é como, o que eu gostaria que a gente, de alguma maneira, percebesse, ela é como a regressão que a gente faz no laboratório. Só que o jeito de fazer e a maneira como ela se apresenta é um pouco diferente. Mas, conceitualmente, você tem uma nuvem de pontos, você está tentando achar uma reta ou um hiperplano que se ajuste conforme um critério que costuma ser o dos mínimos quadrados. Como avaliar a qualidade do ajuste? Da mesma maneira. Porque no fim das contas, como eu falei para vocês, esses métodos que a gente está vendo, a nova e a regressão, são a mesma coisa. Só que a gente vai calcular a variância do valor estimado sobre a variância do valor observado. Certo? Essa notação, a notação padrão, coloca um chapéu em cima da variável quando a gente está se referindo ao estimador dela. Certo? Y chapéu é o Y que, segundo o modelo, deveria ter sido observado. Ou é o desempenho na ciência da natureza que cada estudante deveria ter se o modelo fosse perfeito, certo? E Y sem chapéu são os valores efetivamente observados, tá bom? Então, Y sem chapéu tem uma variância, os dados, os valores esperados pelo modelo têm outra variância, um sobre o outro diz o percentual da variabilidade explicada. Exemplos aqui, ó. Então, um modelo que tem uma qualidade maior, os dados vão estar mais próximos da reta do ajuste. E um modelo que tenha uma qualidade menor, ou que tenha mais rigorosamente um coeficiente de determinação menor, você vai ver uma nuvem um pouco mais dispersa em torno dessa reta, certo? Também, de novo, assim, a saber, esses dados aqui foram construídos por simulações numéricas. A equação de origem dos dois é a mesma. Só que quando eu pego uma relação que é linear, digamos, f de x igual a x, certo? E eu começo a acrescentar ruído nela e depois eu faço a regressão, eu vou perceber que se lá no mundo na população essa que era a orientação da reta, ela vai rebatendo, 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 até que quando é só ruído, a reta do ajuste, a reta não ajusta, na verdade, e ela vai produzir ela vai ficar horizontal, certo? Bacana? Agora eu vou explicar para vocês as benditas premissas do modelo que eu estou anunciando desde o Gênesis. Qual que é o sentido daquele P nesse caso aí? O valor P? Ele testa o poder, ele testa o nível de significância estatística do modelo como um todo. Porque pode ser que o modelo seja todo nulo, assim, você construiu um modelo, pôs um monte de variáveis, mas no conjunto tudo faz água. Quer dizer que parece... R quadrado bom, ainda assim poderia ter um P. Poderia. Em teoria, sim. O P, no caso de uma regressão linear, aí que entra a questão, não sei se vai falar isso. Não sei. Acho que vai, da normalidade dos resíduos, né? Aqui. Pois é, isso vai estar individuado nesse valor desse P. Mas eu nunca vi um R quadrado elevado e um P insatisfatório. Nunca vi, não. Mas quando você me perguntou se é possível, me responde automaticamente que sim, porque são coisas diferentes, é só por isso. Então, a minha resposta automática é sim, porque são coisas conceitualmente diferentes. Só uma dúvida. Então, nesse exemplo que tu deu do Enem, das notas de matemática e ciências, então o R quadrado seria ruim, por isso que tu diz que não tem relação às notas? Porque o P deu uma... Não, eu não disse que é ruim, não. Eu disse que minha objeção é só sobre o conceito do modelo. Eu estou meio que pedindo desculpa por apresentar para vocês um modelo a título de exercício que eu não estou muito convicto de que ele faz sentido. Mas eu quero mostrar para vocês aprenderem a programar. Quase 40% É bom, Mas daí a minha objeção é mais assim, que sentido faz eu assumir que matemática é sempre um pré-requisito para a ciência da natureza, ou que ela é um determinante para... Me parece que restringe muito o que a avaliação de ciência da natureza pode ser. Quando eu raciocino que a matemática deveria ser o preditor mais importante, entende? Então, os modelos eles têm mais elementos do que a estatística, né? Eles geralmente têm algumas
premissas, intuições do analista, que é você bate o olho no modelo e você não concorda. É isso que eu estou me excusando, né? Porque... Por favor. Pensa naquele ponto que a gente colocou na aula de ontem, da diferença entre causalidade e a estatística, né? Tipo, eu posso ter uma correlação estatística significativa entre coisas que na prática não tem nada a ver uma coisa e a outra. Matematicamente tem, é estatística significativa, dá um valor razoável, mas isso significa que tem causalidade de fato? Esse é o ponto que ele está questionando. Matemática tem poder preditivo em ciências naturais ou não? Ou, matematicamente, a conta funciona. Funciona. Mas conceitualmente é Dizer que é difícil. uma relação causal é muito mais do que dizer que tem correlações estatisticamente significativas. Eu não estou convencido de que exista a anterioridade necessária do saber matemático para o saber de ciências da natureza. É isso. E não havendo anterioridade, não tem por que eu regredir uma contra a outra. Há que se falar em associação, não em regressão. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar que tem uma correlação entre consumo de chocolate ao leite e prêmio Nobel. Possível, né? Genial. É por aí. Gente, olha só. Sobre as premissas do modelo, os modelos que a gente está estudando são realizações específicas do modelo linear geral. Essa é a expressão. O modelo linear geral é esse grande modelo que inclui a análise de variância, inclui a regressão simples e múltipla, inclui a análise de covariância, inclui um punhado de métodos diferentes, certo? Esse é o modelo linear geral. Para o R, inclusive, não existem modelos separados. Assim, o algoritmo que faz a conta que você está chamando é sempre o mesmo. Ele sempre vai chamar uma equação, uma função, que é a GLM, que é o de General Linear Model, que está lá dentro dele, certo? É isso, só para vocês saberem. Então, assim, não é só a mesma coisa conceitualmente, é a mesma função que operacionaliza a conta, que está trabalhando quando você chama. E esse modelo linear geral, ele tem 4 premissas, certo? Que geralmente são satisfeitas e, se levemente violadas, podem ser incluídas. Digamos, o modelo pode ser mantido, né? A primeira premissa é a da linearidade ou independência dos resíduos. Vou citar as premissas, depois eu vou mostrar no gráfico para vocês. A primeira premissa é a de linearidade ou independência dos resíduos. Quer dizer que você ajustou uma função linear. Isso quer dizer que a relação entre as variáveis deve ser linear. Simples assim, né? As premissas são assim, elas têm uma cara meio óbvia às vezes, né? E como é que você avalia... Que louco isso. Vou desenhar de novo aqui no... Como é que você avalia, depois que você ajustou o modelo, ajustou a equação aos dados, se esses dados estão realmente lineares ou não, ou se há um desvio da linearidade? Vou colocar aqui a nossa equação ajustada, certo? Imagina que essa nuvem de pontos, que existe uma nuvem de pontos claramente parabólica no seu diagrama de dispersão. Então essa nuvem passa por aqui, ó, e ela sobe. Só que como você ajusta por mínimos quadrados, você vai cair em algum lugar ali no meio do caminho dessa nuvem, certo? Se você olhar para essa nuvem segmento a segmento e não houver linearidade, você vai perceber, por exemplo, que nessa região aqui, os desvios tendem a ser negativos. Enquanto numa outra região, os desvios tendem a ser positivos. Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou pegar esses desvios, vou pegar o valor observado, vou subtrair do valor da reta e vou plotar. Eu vou fazer o seguinte, imagina que os pontos estão todos distribuídos aqui do jeito que eu desenhei para vocês, e esses segmentos aqui, eu vou mantê-los constantes e eu vou fazer isso aqui, ó. Pá. Viram? Então, aqui eu tenho uma parte da nuvem que está acima do valor ajustado, e aqui eu tenho uma parte da nuvem que está abaixo. Isso quer dizer que eu consigo avaliar se a premissa de linearidade é satisfeita olhando para um gráfico. Se eu coloquei isso no próximo slide. Isso mesmo. Olhando para o gráfico dos resíduos contra os valores ajustados. O que eu espero desse primeiro gráfico? Que exista uma nuvem de pontos sem nenhum deslocamento nem para cima nem para baixo ao longo... Eu vou ler esse gráfico aqui da esquerda para a direita. E eu espero não encontrar nenhum deslocamento da nuvem de pontos. Tem uma curva
colorida, que por padrão vem desenhada para a gente, que ajuda a gente a perceber eventuais desvios na nuvem. Ela funciona como uma média em cada segmento, certo? Suavizada. Então, olha aqui, ó, esse aqui é o zero, né? Então aqui, essa reta está um pouquinho acima do zero, ela vem decrescendo, né? E vocês percebem que ela decola logo em seguida? Olhem para a nuvem. Essa nuvem está com resíduos igualmente distribuídos para cima e para baixo ao longo dela? Não, né? Estão vendo que não? E aqui, ó, nessa região principalmente, eu tenho mais resíduos positivos. Estão vendo? Nessa região aqui, a nuvem parece toda um pouco mais apertada, tem uma dispersão um pouco maior aqui para cima, né? Essa dispersão está aumentando aqui, mas principalmente parece que essa nuvem de pontos está fazendo esse movimento aqui. Estão vendo? Ai, professor, isso é quase leitura de mapa astral. É tipo isso, é. Ai, que horror. Não pode ficar sacaneando desse jeito, não. Mas, de fato, vocês percebem assim, é isso. É muito argumentativo e de percepção e de experiência, certo? Esses elementos nunca estão excluídos. E essa curvinha aqui, de fato, a gente esperava uma reta bem horizontal, e não é o que está aparecendo, tá bom? Então, aparentemente, existe uma violação da premissa de linearidade nesses dados e para esse modelo. Voltando. Tá claro o que é a linearidade? Então tá. Então, primeiro, o que a gente precisa saber? O que é a premissa de linearidade ou de independência dos resíduos, quer dizer que os resíduos são independentes, né? Onde você está. E como que a gente olha isso no gráfico diagnóstico. Tá? Segundo elemento, normalidade. O modelo presume que os resíduos são normalmente distribuídos. É isso, quer dizer que os resíduos seguem uma distribuição normal, aproximadamente normal. Como que a gente vê isso? Tem um teste, que é o teste gráfico, que é o diagrama QQ, ou QQ-plot, certo? Ele funciona assim, ele pega uma série de valores, no caso, os resíduos da distribuição, os resíduos do modelo. Ele pega essa série de valores e ordena do menor para o maior. E ele constrói uma distribuição teórica que deveria estar satisfeita por aqueles dados, sobretudo pela quantidade de dados que estão ali, pela dispersão deles. Qual que seriam os valores normalmente distribuídos que correspondem aos primeiros, aos empiricamente observados. E ele vai plotar os quantis teóricos, certo? Os valores teóricos, contra os valores observados e padronizados. Bacana? E quando ele fizer isso, a gente espera ver uma reta crescente. Se aparecer uma reta crescente, quer dizer que a distribuição dos resíduos é aproximadamente normal. E é o caso, certo? Estão vendo? Tem um pontilhadinho aqui que ajuda a gente a ler. Ó. O pontilhadinho passa por aqui. Ao longo de todo o segmento, os pontinhos estão todos alinhados a essa reta crescente, conforme era esperado. Quando acontecer um desvio da normalidade, esse desvio geralmente acontece aqui nas caudas, de lá e de cá. Ele pode ser para cá, às vezes ele é assim, certo? Às vezes ele é assim, às vezes ele é em S, às vezes ele é assim, ó. Certo? Então, quando há um desvio muito pronunciado do estado, do padrão linear reto desses pontos, a gente diz que há uma violação da premissa de normalidade. Segunda, esse é um palavrão, certo? Homocedasticidade, ou igualdade de variâncias. O que diz essa premissa? Ela diz o seguinte, que depois que você tem essa reta do modelo, certo? E aqui estão os pontos. Agora imagina que os pontos não estão mais... Agora está linear, então tem ponto para cima, tem ponto para baixo. Bacana? O modelo presume que, por exemplo, nesse segmento aqui, no primeiro pedacinho da sua nuvem de pontos, existe uma dispersão dos dados ao longo do eixo vertical, que é a variância desses dados nessa região. Existe uma outra variância na região seguinte, uma outra depois. E essas variâncias são todas iguais, certo? A forma da gente ver isso, a igualdade de variâncias, é plotar a raiz quadrada dos resíduos padronizados contra os valores ajustados.
Na verdade, a raiz quadrada do módulo. O segredo é o módulo. A raiz quadrada nem é o mais importante. A raiz quadrada do módulo dos resíduos padronizados contra os valores ajustados. Isso aqui tem que dar uma nuvem que, assim como a primeira, ela está distribuída para cima e para baixo e não tem nenhuma preferência. E essa reta colorida, a curva colorida, tem que ser uma reta horizontal. Essa está aproximadamente horizontal, tá bom? Então a gente pode entender que a homocelasticidade foi atendida. A ausência de outliers alavancados é a última condição. Essa eu vou explicar agora em separado o que é. Porque, como eu falei, ela meio que dá um grito, assim, ela começa a chamar a atenção quando acontece. Mas eu vou explicar o que é. Não tem um gráfico para explicar isso, não? Volta. Tá, acho que eu planejei explicar com a varetinha também. Acabei de descobrir isso. A alavancagem de um modelo linear, ela é a representação, ela indica o quanto cada ponto sozinho contribui para a definição da equação do modelo. O conceito de alavancagem existe porque, numa nuvem de pontos, os pontos não estão contribuindo igualmente para a determinação do modelo. Eles não têm a mesma contribuição, é importante ter isso em mente. Vamos lá. Equação do modelo, nuvem de pontos, certo? Pontos que estão na região central, via de regra, contribuem pouco. O que isso significa? Eu tenho vários pontinhos aqui bem alinhadinhos a essa reta, certo? E tem um ponto que é um outlier. Outlier, como é que eu traduzo outlier? Não consegui trazer outlier no livro, não vou traduzir agora. Outlier é um esquisito, é um estranho, é um diferente, é um diferentão, certo? É um cara que... Eu não traduzi isso. Se eu não traduzir é porque eu sofri. Se vocês descobrirem agora, por favor, me ajudem. Mas eu tentei traduzir, porque eu não gosto de anglicismos. Então, valor atípico, obrigado. Então, e é uma tradução tranquila, na verdade, né? Então, assim, então imagina que a gente tem um valor atípico na região central. Tá todo mundo aqui juntinho da equação do ajuste, mas tem um valor aqui em cima. Se você rodar o seu modelo, você faz lá um modelo, tá no livro isso eu fiz, né? Você constrói um modelo teórico não é bem a palavra, mas um modelo numérico que você inventou, certo? Com pouco ruído, muitos dados bem ajustados, e tem um valor atípico aqui no meio, e você ajusta nos dois casos uma equação, uma reta ao modelo, esse valor atípico impacta pouco essa reta do ajuste. Só que se esse valor atípico estiver aqui, acontece um efeito de alavancagem. E o fato de haver um ponto nessa região que é atípico vai fazer com que a reta não passe mais pelos pontos outros como um todo, porque os pontos extremos são alavancados. É como se existisse um braço de alavanca, né? Então, o fato deles estarem desviados aqui faz com que toda a reta seja prejudicada. Então, no modelo, aí isso não é bem uma premissa do modelo, mas assim, é uma avaliação importante da qualidade do modelo. Você não quer que existam outliers alavancados, ou valores atípicos alavancados. Porque isso significa que tem um valor que está mandando sozinho e talvez distorcendo o seu modelo como um todo. Esse gráfico aqui mostra a alavancagem contra, os resíduos padronizados contra a alavancagem. O que a gente espera? A gente espera que entre os pontos mais alavancados, portanto mais à direita, existam tantos pontos com resíduo positivo como resíduo negativo, certo? Tem que ter uma nuvem tanto para cima quanto para baixo. E mais uma vez, a curva que a gente espera não é uma curva que sobe assim. É uma curva que na verdade seria uma reta horizontal, colorida, tá bom? De forma muito pragmática, rápida e direta, batendo o olho você analisa. Ó, esses três gráficos aqui tem que ter uma retinha colorida, tem que aparecer uma reta colorida horizontal passando pelo meio. O gráfico da direita tem que aparecer pontinhos na forma de uma reta crescente. É isso. Então você plot fit, olha os gráficos diagnósticos e toma uma decisão. Via de regra, os modelos que a gente faz, porque esse aqui é um modelo com uma variável só, super simples, né? Mas os modelos multivariados atendem às condições e você consegue publicar sossegadamente. Tá bom? Dúvidas? Acho que um comentário, né, tem dúvida, mas um erro comum das pessoas que vão fazer regressão linear é assumirem que as variáveis têm que ter distribuição normal. Mas, na verdade, é o resíduo. Não confundam as coisas. Aí a pessoa faz o teste de Chapin-Wilk, faz
normal já conclui sobre os resíduos e aí está fazendo um caminho esquisito. E os resíduos dependem muito do modelo. Então, quando você tem um modelo com diversas variáveis, aumenta a chance de que os resíduos, que é o que os resíduos vai sobrar menos, né, na sua regressão. Então, você tende a ter resíduos mais bem comportados. Queridos, eu acho que é isso. Agora são 17 horas, certo? A gente terminou um pouco antes do que eu tinha previsto, mas eu acho que foi produtivo, foi interessante. Próximo encontro é quinta-feira e a gente vai falar sobre análise exploratória multivariada, análise fatorial. E é isso. Até breve. Muito obrigado, Paulo. Quinta-feira, gente. Quinta-feira.